Opa, bom dia! Olha nós aqui de novo naquela nossa caminhada. Eu tô numas semanas ruins das pernas. E é literal esse ruins das pernas, eu tô com um machucado horrível na perna. Mas a gente continua, a gente tem que perseverar. Vamos lá, gente. Mais um podcast da série de criação de material de RPG, criação de mundos de RPG, né? Eu já falei algumas coisas de contexto, de produção e tudo, e de como que antigamente as pessoas, o mundo, né, era mais isolado, menos conectado, e como que isso agora não é mais nenhum fator. A gente não pensa nisso mais, né? A gente não pensa mais na dificuldade que é encontrar alguém. Se você quiser encontrar qualquer artista, ilustrador, escritor, diagramador e tudo de um material que você gostou, você pega o nome dele e joga no Google e você tem acesso quase que imediato a essa pessoa sem intermediários, né? A não ser que a pessoa tenha colocado algum intermediário ali na condição dela e tudo. Antigamente isso não era assim. Antigamente você encontrar uma pessoa, você tinha que descobrir onde ela trabalhava, aí você ligava para esse lugar, ou você ia presencialmente, perguntava a respeito daquela pessoa, as pessoas iam perguntar a respeito do que era o assunto que você tinha que tratar com ela e tudo, e você ia ter que marcar uma hora, você ia ter que olhar com atenção, você ia ter que estar ali, vamos dizer, à mercê da condição daquele lugar, daquele ambiente, daquela empresa, para poder conseguir ter acesso àquela pessoa. Você literalmente percorreria um labirinto de ramais, de pessoas, de escritórios, setores, né, turnos de trabalho e etc, etc, etc. Então, isso foi tudo cortado de lado. Hoje você acessa. Você pega uma pessoa, joga o nome dela, tá aqui o TikTok, tá aqui a rede social, tá aqui não sei o que. Pois é, aí você encontra, né, todo mundo. Hoje, para você formar redes, é muito mais, digamos assim, fácil, é muito mais fluido, muito mais natural. Os processos acontecem quase que por si só. E qualquer pessoa que te disser das dificuldades de se entregar um trabalho, de se fazer alguma coisa acontecer, te dirá que o passo fundamental é a formação da sua equipe. Assim como no trabalho, é também no RPG. O seu grupo de jogo, o lugar onde você conversa a respeito de RPG, seja ele um lugar físico ou um lugar virtual, o seu grupo de conversa, de jogo, de trocar ideias, etc., ele pauta o tipo de assunto que prospera e o tipo de assunto que não prospera. Se você estiver num grupo que tem interesse em sistemas de regras, toda vez que você propuser um assunto sobre sistema de regras, esse assunto terá muito mais chance de vicejar do que se você propuser algum outro assunto. E quanto mais afunilado for esse grupo, então, por exemplo, o pessoal gosta genericamente de sistemas de regras, né? Então, tem um interesse. Agora, se você quiser uma coisa mais específica, esse pessoal aqui gosta de sistemas de regras lançados nos anos 70. Opa! Toda vez que você quiser saber desse assunto e você entrar nesse grupo, a chance de você ter uma resposta positiva é maior ainda do que se fosse só um grupo sobre sistema de regras. Porque às vezes as pessoas nem sabem falar muito a respeito dos sistemas de regras dos anos 70, né? Agora, se é um grupo que o pessoal prefere aquilo, genuinamente se devota àquilo, então a sua resposta para conseguir desenvolver o assunto será muito maior do que se fosse em algum outro contexto. Se você, no entanto, quiser desenvolver algum outro assunto dentro desses grupos, provavelmente
esse assunto não prosperará. Hoje em dia, por exemplo, se você está dentro de um grupo, de algum sistema de RPG, qualquer que seja, qualquer um, novo, antigo, mais interpretativo, menos interpretativo, qualquer um, mais mecânico, menos mecânico, qualquer. Se você começar a falar de um outro sistema, muito provavelmente qualquer outro sistema, muito provavelmente as pessoas daquele grupo se manifestarão contrariamente à sua proposta. Então, toda vez que você estiver pensando sobre um sistema de RPG, o ideal é que você procure as pessoas que gostam de conversar a respeito daquele sistema de RPG. Porque será naquele ambiente que você encontrará pessoas já com aquela inclinação, né, com aquela tendência, vamos chamar assim. Isso parece ser uma coisa óbvia de se dizer, mas não é tão imediato assim. Eu tenho que falar de D&D com quem gosta de D&D. Sim, você tem que falar de D&D com quem gosta de D&D, para formar a sua equipe, o seu grupo de apoio ali, o seu grupo de jogo, se for D&D no caso, né? É com eles que você tem que falar. E se eu quiser desenvolver materiais, se eu quiser desenvolver regras opcionais e tudo, eu devo falar com essas mesmas pessoas? Bom, aí começa que você tem que ter um filtro, né? Porque não será com todas essas pessoas. Não é todo mundo que gosta de RPG e que gosta de D&D que gosta de falar das regras de D&D. Não é todo mundo que gosta de D&D que gosta de discutir cenário de jogo, mundo de fantasia. Não é todo mundo que gosta de discutir o famoso apêndice N, que é num dos livros de D&D do passado, o apêndice que tinha vários apêndices, o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, H, I, J, K, L, M, e o N era o apêndice que listava os materiais de fantasia que, segundo os autores, inspiraram a criação do jogo de D&D, né? Por conseguinte, do jogo de RPG. Mas se você quiser conversar a respeito do material do apêndice N, como é uma conversa específica, você pode ter certeza, não é todo mundo que gosta de D&D que gostará de conversar sobre isso. Então você tem que procurar dentro do pessoal do D&D o pessoal que gosta de conversar a respeito de referências, e dentro desse pessoal você tem que perguntar e procurar por aquelas que gostam de discutir as referências do apêndice N. E isso, meus caros, é um trabalho danado, é uma dedicação danada, ainda por cima, porque com essa evolução, vamos dizer assim, com essa orientação, como as coisas são hoje no século XXI, nós todos somos muito irritadiços. Nós não temos mais aquela maturidade de entender que as pessoas podem simplesmente discordar da gente, simplesmente porque sim, simplesmente porque cresceram num outro contexto, aprenderam numa outra escola, frequentaram uma outra vizinhança, se importavam com outras coisas. De fato, se nós fôssemos pegar o RPG pelo RPG e analisar bem e atentamente, não haveria um motivo para você não conversar ou evitar de conversar sobre um sistema num grupo, por exemplo, de WhatsApp de outro sistema. Porque é tudo RPG e tudo pode ser adaptado de um conjunto de regras para outro. Só que a gente não lida bem com isso mais. Se é que um dia a gente lidou bem com isso, a gente não consegue de fato abarcar assuntos diferentes em um mesmo lugar. As moderações de fórum, de comunidades, de grupos de Telegram, WhatsApp, o que quer que seja, estão aí para mostrar isso a vocês. O assunto aqui não é esse, o assunto aqui é outro. E deixa eu falar uma coisa com vocês,
Se esse mundo mais conectado, que traz pessoas iguais, ou de pensamento parecido, né? Pessoas que pensam de maneira semelhante. Se isso é bom, por um lado, porque coloca as pessoas com o mesmo foco mais próximas, te permite encontrar essas pessoas com mais facilidade, isso também é ruim, porque isso garante uma uniformidade de pensamento. Isso garante uma concordância constante. Então uma pessoa vai falar no assunto e tem outras 5 ou 6 pessoas conversando, ou 50 ou 60, ou 500 ou 600, ou 5 mil ou 6 mil, sei lá. E todas elas pensam mais ou menos do mesmo jeito. E aí você fala uma coisa sobre um assunto e todas as outras pessoas concordam. E todas elas dizem que é aquilo mesmo. E todas elas citam ali um fator ou outro, uma nuance ou outra daquele assunto. E todo mundo concorda com aquela nuance, acha aquilo interessante, acha aquilo curioso, agradece e tudo. E aí sabe o que acontece? O assunto morre. Não tem mais assunto, porque o assunto acabou, porque todo mundo concordou. Você vai argumentar o quê? Você vai explicar o quê? Você vai querer transformar o quê? E aí vem o chute, né? O chute nas costas. Quando você se propõe a criar alguma coisa, você não pode ter como, digamos assim, consultores e co-criadores as pessoas que estão mais que satisfeitas com o que já foi criado em torno daquilo. Então, por exemplo, se você formou uma comunidade de fãs de GURPS, por exemplo, e eles existem, são muitos, tá? E se de repente você começa a elogiar o sistema, todo mundo concorda contigo. Todo mundo, não, é isso mesmo, não, é foda, não, é bacana e tal, e tal, e tal, e tal. Se você começar a criticar o GURPS, essa comunidade, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão se reunir e argumentar com você para mostrar o tanto que você está errado, o tanto que você não entendeu, o tanto que não é assim, o tanto que isso e aquilo outro. E assim, isso será assim para o GURPS, isso será assim para o World of Darkness, isso será assim para o Dungeons and Dragons, isso será assim para o Call of Cthulhu, isso será assim para qualquer sistema que você mexer na base de fãs. Porque os fãs de uma coisa não são os criadores daquela coisa. E as pessoas que são as criadoras de uma coisa sequer precisam ser as fãs daquela coisa. E isso se conecta diretamente com a minha fala do podcast passado. A questão da recompensa. Qual que é a recompensa em se dedicar tanto para criar uma coisa, um texto, uma fala, um artigo, não o que quer que seja, se eu, ao invés disso, poderia estar simplesmente jogando? Pois é, as pessoas que jogam RPG, elas se jogam pela diversão. Elas jogam pela diversão. As pessoas jogam pela diversão em se jogar, em experimentar o jogo. As pessoas que criam também fazem porque elas se divertem nessas criações. Existe uma parte do cérebro delas que coça, vamos dizer assim, para poder criar uma coisa diferente. Elas querem se empenhar naquilo, elas querem se dedicar àquilo. E muitas vezes um criador, uma criadora de conteúdo para RPG está cercada de pessoas que gostam muito do jogo. Ela também gosta, essa pessoa que quer criar conteúdo também gosta muito. E ela é muito bem vista na comunidade que ela frequenta. E aí, pode ser, por exemplo, essa comunidade bem variada. Tem gente de tudo quanto é tipo, né? Todas as idades e crenças e tudo. Só que aí essa pessoa,
além de gostar do material que já está escrito, ela olha e pensa, puxa vida, eu acho que isso aqui seria melhor se fosse feito mais isso aqui, mais essa outra coisa. Então, e se fosse feito isso? Aí ela cria meia página, 20 linhas, 15 linhas, 20 linhas de conteúdo naquele sentido. Ela cria aquele conteúdo e compartilha. Aí, essas pessoas que gostam do jogo recebem aquilo, ela toda empolgada. Olha, eu fiz isso aqui. Olha que legal. Aí as pessoas vão, nó, massa, nó, interessante, nó, que legal, pô, bacana. É isso aí, firmeza. E vai morrer assim. Vai morrer ali. Por mais genuíno que as pessoas tenham considerado a ideia, aquilo ali provavelmente não verá a mesa de jogo. Não será levado assim tão a sério. Não será levado a cabo. As pessoas acharem interessante, mas elas não têm realmente interesse naquilo. Elas não têm demanda para aquilo. Não é a ideia delas. Não é como elas querem jogar. E em princípio, não tem nada de errado com isso, né? Só que aí vai aparecer uma pessoa que não vai elogiar esse trabalho. Ela vai virar e falar, mas você playtestou esse negócio? Você fez o playtest desse trem? Você fez os... Você jogou na sua mesa? Você avaliou os riscos, as consequências? Se não é quebrado, não sei o que. A pessoa vai encher de pergunta e de crítica. E aí a pessoa que está propondo a parada, talvez ela até responda as 2 ou 3 primeiras perguntas, mas ali na terceira ou na quarta ela vai virar e falar alguma coisa mais ou menos assim, pô cara, você só sabe criticar, você só sabe reclamar, você podia jogar para você ver como é que é, você podia isso, você podia fazer aquilo, você podia parará e tal. E o que a pessoa que criou o material não está percebendo é que aquela pessoa que está fazendo perguntas, que está criticando, que está querendo saber mais, aquela pessoa é a única pessoa interessada, de fato, no que ela produziu. Só ela quer saber, porque ela quer saber se funciona, sabe? Então aquela pessoa que está demonstrando curiosidade a respeito do conteúdo, né, e fazendo as perguntas, ela quer saber assim, basicamente, bom, você fez essa parada, bacana que você fez essa parada, mas isso funciona? Porque aí a pessoa provavelmente está pensando até um pouco assim, porque eu concordo que isso tem que mudar. E eu já pensei talvez até em mudar o que tem que mudar, mas eu não tive o tempo de fazer ainda. E aí eu estou vendo que você fez, mas eu queria saber se você testou. Só que a gente não se comunica tão bem assim. A gente não é assim tão transparente. A gente não é assim tão ingênuo na nossa comunicação. A gente morre de pavor de demonstrar ignorância ou interesse a respeito do que quer que seja. É por isso que muitas vezes alguém propõe uma coisa, um texto, você vai lá, dá uma curtida, dá um joinha, manda um coraçãozinho e tudo, elogia e você nunca mais toca naquele assunto, porque é mais fácil. Você engajou de maneira positiva, elogiou a pessoa e pronto, ela que siga em frente. Quando na verdade, tudo que aquela pessoa precisa, e é assim, e isso é verdadeiro para todo mundo que já produziu alguma coisa na história da humanidade, tudo que aquela pessoa precisa é alguém do lado dela que diz assim, puxa vida, isso aqui ficou bom, será que a gente consegue fazer melhor? Porque é isso que vai mover uma criação para frente, qualquer que seja essa criação. Um conjunto de regras, um cenário, um personagem, um monstro, uma armadilha, que quer que seja. Só que a gente, por agora, do século 21 para cá, a gente é uma máquina de absorver elogios, a gente é uma esponja de elogios, a gente quer os elogios, a gente quer as curtidas, a gente quer os reenvio de mensagem, republicação de mensagem, a gente quer os comentários que elogiam, que dizem como que é foda. A gente não quer a pessoa que faz a revisão de texto e aponta os erros gramaticais. A gente não quer a pessoa que critica o layout. Tá? Olha, a pessoa que critica o layout do seu trabalho, provavelmente é uma pessoa que entende de layout. Provavelmente é uma pessoa que você deveria ter do seu lado, sabe? E aí a gente não progride.
Porque a gente produz uma coisa, as pessoas dizem legal, joinha, não sei o que, aquilo enche a gente de orgulho, de satisfação, né? Alimenta a nossa alma. E aí vem outras pessoas e criticam, e contrapõem, questionam, né? Por que eu preciso disso? Por que isso aí que você fez é necessário? Enche a gente de pergunta, né? E aí, além da gente ter feito o produto, a gente ainda tem que explicar o produto, tem que dar satisfações a respeito do produto, né? Meia página, 20 linhas, uma ilustração do lado, e o sujeito tá ali te cutucando a respeito disso. Pois é, mas é dessas cutucadas que geralmente emergem os grupos de trabalho que formulam alguma coisa que preste. Porque eu vou ser bem honesto com vocês, a primeira versão de qualquer coisa que seja, geralmente é uma porcaria, tá? Geralmente não serve pra nada. Geralmente tem erros em cima de erros. E é simplesmente uma boa ideia bem organizada. É só depois de muito trabalho, de muita visão, revisão, correção, adaptação e tudo, que você consegue fazer emergir alguma coisa que preste daquilo amontoado de palavras e linhas que você achou que fossem tão maravilhosas que você escreveu, né? E que agora você está disponibilizando para o público, contanto que ninguém critique. Então, gente, o conselho a respeito de criação do que quer que seja é: crie mesmo, jogue em tudo quanto é grupo, tá? Joga seu material de Pokémon, Pokémon RPG no grupo de World of Darkness, no grupo de Vampira Máscara. Joga seu material de anime no grupo de Dungeons and Dragons. Pega seu material de Tormenta e joga num grupo de RPG sério, tá? Qualquer um que seja. Faça isso. Faça isso. Busque as pessoas. E as pessoas que mais criticarem, as pessoas que mais engajarem, as pessoas que mais te encherem de perguntas, cultive essas pessoas, porque elas são as únicas que estão genuinamente fazendo alguma coisa que pode de fato melhorar seu produto. E elas estão te dando isso de graça. E aquelas pessoas que te derem as críticas, que forem as que te deixam mais incomodado, é dessas pessoas que você tem que se aproximar. É delas que você tem que querer saber mais, querer ouvir mais. Porque elas estão te fazendo de novo, de graça, o favor de testar o seu produto no ácido, de mostrar se ele está pronto ou não para sobreviver ao mundo lá fora. Porque vocês podem ter certeza, no minuto que vocês pegarem o seu material e apresentarem na mesa de jogo, haverá muitas perguntas, haverá muitas críticas, muita gente quererá saber mais e você terá de possuir essas respostas. Se para além da sua mesa de jogo você também tiver o interesse de publicar o material para download, se você tiver o interesse de mandar o seu produto para que as pessoas joguem, comprem, o que quer que seja, tantas mais ainda serão as críticas. Então nunca pense que o seu produto será recebido de braços abertos. Não. A criação de produtos de RPG não é bonita, tá? Não é alegrezinha, não é um conto de fadas, não é nada daquilo que um dia você sonhou ser. É uma parada demorada, é uma parada que exige dedicação, atenção, trabalho, abnegação e muita paciência. E eu peço desculpas pelo episódio mais curto que eu mandei no último domingo. Esse aqui já tem aí aproximadamente seus 25 minutos, né? Nós já cumprimos aí com o nosso quesito, vamos chamar assim. E eu já cheguei aqui ao metrô do Eldorado. Então agora eu estou encerrando o papo e agradecendo a todos vocês pela atenção. Curtam, por favor, compartilhem o podcast, ajudem-me a fazer com que essas mal elaboradas palavras em improviso alcancem mais e mais e mais pessoas. É isso, um grande abraço.